da banda. Se tiver alguém que entende o contrário, pode vir aqui agora. E isso que ele fez é o que na escola chamam de introdução. Samba, básico. Mas o Dário ainda está aqui conosco. Isso é só uma parte do que nós temos preparado para o pessoal. Então, sem mais demora, saibam que também o Swande está na casa, o Poeta da Vida está na casa, que é o presidente dessa organização. É uma coisa pequena. Ele quer o cargo de vice, então será o vice-presidente dessa cena. Então, sem mais demora, vamos ter, como isso também envolve conhecimento, vamos ter um momento breve de palestra com, dessa vez, o presidente dessa organização. E quem vê o barbudo já sabe que o presidente tem que ter barba, não é essa coisa pequena que eu tenho aqui. Então, aplausos para Cauê Munjang. Ele vai apresentar o tema, ele sabe o que vai falar, então aqui tudo é estilo livre. Esteja à vontade, Cauê. Muito boa noite a todos. Alguns aqui já bem me conhecem, eu sou Cauê Munjanga, sou poeta e também sou palestrante, estudante também. Como sabem, hoje eu trouxe um tema muito pertinente. Hoje vamos falar sobre a memória, não é do cartão, presta atenção, mas vamos falar sobre a memória. Então, como é um tema muito pertinente, principalmente para a área psicológica, que é a minha área, em que eu estou a me licenciar, então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Temos que saber que, em primeira instância, que todo dispositivo até que o ser humano faz tem algum registro, e esse registro nós podemos identificar como memória. Então o ser humano não foge dessa regra, o ser humano também tem memória. Nós vamos ver a memória como a capacidade de registrar, armazenar, evocar as informações pelo meio ambiente, ou seja, pelo organismo. Esse organismo em que eu me refiro, na verdade, é o meio ambiente em que nós estamos inseridos. Esse ambiente em que estamos inseridos nos faz ter vários estímulos na qual nós, como seres humanos, devemos armazenar e codificar isso. Só que, em si, a memória tem processos, ou seja, tem fases. E essas fases que a memória tem, por exemplo, para nós armazenarmos alguma coisa, tem 3 processos que nós podemos considerar como a codificação. Cauê, um instante, por favor. Pessoal, não, era só para... Pode continuar. Sim, podemos... Para ver se a memória está funcionando. A memória está funcionando. Podemos ver como a codificação, o armazenamento, a evocação ou reprodução. É o que acontece? Na codificação, todo ser humano se depara com alguma coisa no seu dia. E quando se depara com essa coisa, a tendência do ser humano é codificar isso. Ele codifica, registra. Só que depois de registrar, há um outro processo que o ser humano faz, que é para uma suposta utilização. Essa suposta utilização vai ser o armazenamento, na qual o ser humano vai guardar essa informação que ele codificou por um tempo determinado, até que essa informação venha a ser utilizada. Só que depois, como o ser humano é tão incrível, até não é só em particular o ser humano, até os outros animais, né, inferiores, ou também com uma capacidade complexa, tão igual à do ser humano, tem esse processo que nós podemos incutir na evocação ou reprodução. Ou seja, nós vamos nos encontrar com um objeto. Esse objeto nós observamos. A partir do momento que nós observamos, nós estamos a codificar. Depois de nós codificar, certo que temos que fazer um armazenamento.
mas o armazenamento é para nós registrar essa informação e depois vir a ser utilizada. Quando nós estivermos a falar sobre o armazenamento, é que vamos ver que é nessa fase em que o nosso aparato cognitivo vai utilizar essa informação para algum dia, quando tivermos a precisar. Por exemplo, nós não podemos não utilizar essa informação a todo momento, mas através do armazenamento que nós fizemos sobre esta informação ou esse estímulo, nós podemos recorrer a esse processo sempre que quisermos. Facto dá-se a isso que até hoje, se nos perguntarem sobre o que é o esqueleto, nós conseguimos nos lembrar porque nós armazenamos esse conteúdo e sempre que nós quisermos utilizar essa informação, esse processo é feito e utilizamos para algum propósito. Só que o ser humano se depara com várias coisas, se depara com palavras, se depara com estímulos, se depara com sons, se depara com N coisas. Essa N coisas, também o ser humano tem um lado mais afetivo em que pode demonstrar essas informações. Por exemplo, nós conhecemos a palavra amor. Já na evocação ou reprodução, através de um outro processo cognitivo, como assim podemos dizer, demonstramos isso de uma outra forma. Por exemplo, nós conhecemos a palavra amor, mas na evocação ou na reprodução, vamos demonstrar através da linguagem, através do afeto, através do carinho. Amanhã, quando, por exemplo, eu falar para minha esposa, eu lhe amo, não utilizo simplesmente essa informação, lhe amo, mas também dou um beijinho. Então, demonstro na evocação ou reprodução esse outro meu lado cognitivo através da linguagem ou do afeto. Então, Cauê, demonstrando também a utilização da memória, vou lhe recordar, tem mais um minuto. Como tenho mais um minuto, dizer que é importante utilizarmos a nossa memória para coisas importantes também. Ou seja, a nossa memória hoje em dia tem sido utilizada para coisas um pouco muito banais. Então, vamos consumir mais água para ter uma boa conexão dos nossos neurônios. Vamos fazer jogos na qual fortaleça a nossa memória. Vamos jogar xadrez, vamos fazer jogos mentais, nos jornais tem quebra-cabeça. Então, vamos fortificar mais a nossa memória. Obrigado, Cauê. Pessoal, aplausos para o Cauê, por favor.